Oi gente, bem-vindo à minha terra. Hoje eu vou fazer um vídeo curtinho só mostrando algumas coisinhas que apareceram no jardim. Vou ir lá para mostrar uma das primeiras, tá, que eu quero mostrar, porque o sol já tá indo embora ali naquela região e a gente perde assim o fantástico que é a floração dessa árvore, tá? Essa semana foi primeiro de bastante chuva, agora tá fazendo bastante calor, então nesses últimos dias deu para fazer bastante coisa aqui no jardim, umas invenções minhas, plantei grama, porque parece, eu acho possível que talvez não tenha mais muito inverno, tá? E já adiantando, essa árvore que eu vou mostrar para vocês agora, agora ela fez a floração certa. A gente viu que os pêssegos, as nectarinas estavam meio assim equivocados, porque deu um frio e depois deu bastante calor de novo, então acharam que era primavera, né? E floresceram na época errada. Mas essa daqui agora acertou. De verdade, eu olho ela aqui, é linda demais. Olha só, o brancão desde longe que a gente já pode ver. Olha isso, gente. E olha quanto inseto trabalhando. Acho que acertei na poda também. Olha que legal. Essa daqui é uma ameixa, eu acho que é da variedade branca. Não me lembro mais bem, não, é meio roxa, meio arroxeada. Ó, já tá quase terminando o sol ali nela. E ela vai florescer agora nessa época, né? Com essas lindas flores cheias de pólen para os nossos polinizadores. Então, a gente sempre pensa, né, em plantas ornamentais no nosso jardim, mas a gente pode casar muito bem o ornamental com o comestível também, né? Ali do outro lado eu vou ter a minha cerejeira de flor, que eu já tinha falado para ela, já tinha mostrado a floração, mas aquela lá não vai dar nenhum fruto. Mas essa daqui, em compensação, a floração é lindíssima também, né? É da mesma família, família da maçã, né? E depois ela vai dar muita fruta, não só pra gente, mas também para os nossos animais, aves, mamíferos que vão frequentar aqui, os cachorros do mato, se veem que caiu alguma fruta, também vão se alimentar dela, tá? Então, essa família vai variar, então, de roxo a branco as flores. Essa daqui, então, a ameixa, que vai estar em branco. Aqui do lado, vou ter ainda algumas flores da sakura, que também é da mesma família, né? Mas agora elas já estão caindo. Aqui tá ela, a gente vai ter a cereja de bolo, que também as flores vão ser mais ou menos assim. E lá atrás, agora tá passando a floração, né? Olha só. O dia tá bem agradável hoje. Não sei como tá por aí. Olha só. Tem pêssegos aqui que já estão ficando bem bonitinhos, mas essa foi da floração errada, ó. A certa tá aqui, essas daqui que vão dar os frutos, então, corretos, né, digamos assim, né. Correta tá ela, que acertou, né, a floração também, a primeira, mas já tem vários pesseguinhos e vai vir novos aqui, e tem alguns ainda pequenininhos, de umas flores que abriram no meio, assim, da temporada. Aqui tá a nectarina. Olha só como é que é a flor, ó, pra ver, né, todas da mesma família, né? 5 pétalas, bem abertas, em forma de rosa, né? Com a parte feminina bem alongada aqui no meio. Nectarina. E aqui mais pêssego com abelhinhas trabalhando. Então, uma maravilha, né? Vamos casar mais, né, o ornamental com o comestível, que todo mundo sai ganhando. Eu não sei se vocês seguem a Panfaquin, para mim ela é uma ídola também aqui do Brasil, e ela também falou isso em um vídeo dela. Tô percebendo que a câmera tá embaçando de novo. Essa daqui é a feijoa ou goiaba rio-grandense, tá? E essa daqui é uma boa substituta
Para a oliveira, o que eu vinha já falando faz muito tempo, se vocês pegam meus primeiros vídeos, vocês vão ver que eu falava isso, né? E a Pan também confirmou. Então, para que ter uma oliveira que vai demorar muito tempo para produzir, a maioria das pessoas não vai saber o processo para fazer com as olivas, com as azeitonas, para conseguir consumir. Já essa vai ter a folha branquinha por baixo também, bem ornamental, com uma casca bem bonita também. Se a gente vê o tronquinho dela, é bem bonito também. E além disso, vai dar lindas flores e também frutos para comer. E é nativa, então olha só que maravilha, né? Bom, agora vamos ver umas coisinhas mais que eu queria mostrar. Eu não tive muito tempo de planejar esse vídeo, tá? Porque amanhã tô indo viajar. Então, tô na correria aqui também finalizando algumas coisas do açude que eu queria fazer antes de viajar. Mas tem mais uma coisinha que eu quero explicar novamente para vocês, porque eu não sei se todo mundo já captou a informação, mas é bem importante, que seria para quem quer germinar amapoulas. Olha só, o cachorro do vizinho fica vindo aqui, ó. Semana passada eu tinha terminado de colocar todo o plástico, novinho, em folha, e ele arrancou tudo, arrancou até as varas, cavou ali do lado. Olha assim, tudo mordido, uma pena, né? Bom, aqui eu tô fazendo uma nova área, que o cachorro também, agora que eu percebi, já cavou aqui também, já tirou algumas coisas, sacanagem. Mas aqui tá a área de narciso que a gente tinha feito, né? Que tá a oliveira. E aqui eu plantei, se eu não me engano, Reina Luísa. Não, aqui foi Daucus carota branca, tá? Aí aqui na frente tá tudo desmanhado que tá um calorão agora, mas depois elas voltam, tá? Tem camomila, Lichens coronária da branca, que ainda não mostrei pra vocês. Cravo, agerato, calêndulas, tudo de plantinhas que nasceram na no meu jardim, né? E eu não tinha onde colocar. Sempre viva, que são as mais dramáticas, mas tô segura que de tarde elas já vão estar de pé. Aqui eu plantei Reina Luísa, nesse pedacinho aqui. E aqui outra dramatiquíssima, a Cyanoglossum, que é aquela azulzinha, mas dá pra ver que os brotinhos no meio vão voltar, tá? E tudo isso no meu canteiro de mirtilo, que era antes mirtilo, tá? Mas o que eu queria falar tá aqui. Que estão as minhas primeiras amapoulas, que foram as amapoulas corretas do meu jardim, tá? Podem ver que ela tá plantada junto com a cebola família. E tão grandíssimas, bonitonas, né? Bom, então o que eu tenho para falar do plantio de amapola? Para essas pessoas... Nossa, o sol tá forte, deixa eu virar aqui. Para as pessoas que vivem em locais como eu, que seria então locais que tem um inverno e um verão bem definido, sendo o inverno frio e o verão quente, essas plantas deveriam ser postas, as sementes, no chão, né? No outono, porque elas precisam frio para germinar e gostam de crescer em ambientes mais temperados, mais frios, né? Então, se a gente plantar ela em outono, ela vai começar o desenvolvimento, ela não vai queimar com a geada, vai crescer e já quando chegar na primavera e verão, aí sim ela vai estar com bastante vigor e vai dar bastante floração pra gente. Ela é uma planta de frio, então ela não vai aguentar o calor na floração? Não. Deixa eu virar aqui porque o sol tá queimando. Não, essas plantas também vão aguentar bastante depois, já desenvolvidas, o calor do verão, tá? Então elas não vão desmanhar e vão continuar dando floração. E até bom que dê sol, porque ela seca mais rápido e as flores duram um pouquinho mais, tá? E depois já no início, meados de verão, a gente já vai poder colher as cápsulas dela, tá? Com bastante sementes para o próximo ano. Se a gente deixa cair, que nem eu sempre deixo aqui junto com minhas cebolas, elas vão nascer de novo sozinhas, tá? Se a gente tiver frio, tá? O ponto que eu queria trazer, ela tá plantada junto com a minha cebola. Por que ela tá plantada junto com a minha cebola? É super importante que vocês não adubem muito as suas amapoulas, senão ela vai crescer demais e vai dar pouca floração, tá? Então, um solo pobre é o adequado, ou como eu faço, eu utilizo um canteiro um ano, adubando, por exemplo, para milho.
Deixo o milho tomar todo esse nutriente do solo e no próximo ano eu plantar amapola sem adubar de novo, tá? Então eu nunca adubo no mesmo ano que eu vou plantar amapolas. Como a cebola também é de baixo recurso, se a gente dá muito nutriente para ela, ela vai criar muita folhagem e não vai desenvolver o bulbo, eu planto as duas juntas, tá? Porque as duas requerem a mesma coisa. Solo drenado, exposição pleno sol e solos pobres, tá? Esse é o segredo para esses dois cultivos, ok? E aqui eu já plantei, né, como eu já fiz ali o canteiro, né? Aqui estão as amapolas que já existem, eu plantei grama aqui nos últimos dias, tá? Então, aqui já vai terminar o barro que sempre tinha. E tem mais uma coisinha que eu queria mostrar aqui do lado para vocês, que seria sobre as importações que foram feitas em maio. Mais uma delas floresceu. Aqui estão os alliums, né? Os alliums Amplexicaule. Lá atrás todo mundo acha quando vem, até meu pai disse, aquilo ali é alho também. Não, não é alho. Aquilo ali são íris, tá? Os íris hollandica. E aqui estão os que se chamam Ifeium ou estrelinha, estrela primaveril, entre outros. Eu acho que aqui vai sair mais uma flor também, ó, dá pra ver ela aqui, né? Estão vendo? Bom, ela floresceu e olha só. Essa parece agora uma flor bem singelinha, né? Mas é bonita, né? Uma flor bem singela, mas o que vai acontecer? O legal dessa planta, como eu não consegui muitas, eu plantei assim, né? Mas é que elas vão fazendo maciços. Então, se a gente plantar ela no pé de uma árvore, por exemplo, ela vai começar a criar maciços e vai desenvolver muitas flores, tá? Então, a gente vai ter carpetes, tapetes de Ifeium dentro de alguns anos, tá? Coloquei eles aqui para ter mais controle, mas depois eu vou fazer isso no meu jardim, tá? Vou começar a pegar elas e colocar por baixo das árvores, fazendo esses tapetes. Aqui ela tem exposição a pleno sol, mas aguenta um pouco de semi-sombra, mas o mais importante é que ela tem um local drenado, tá? Principalmente depois do verão, assim, quando ela começar a entrar em dormência, quando ela não tiver com a folhagem, que seja bem drenado e seco, tá? Ela não vai aguentar ficar úmida por muito tempo. Quando ela tá se desenvolvendo assim, ela aguenta, mas depois não. Olha só, aqui dá pra ver, ó, aqui tá a principal e aqui já estão saindo novas do lado, tá? Então vou ter mais bulbinhos no próximo ano. Muito tri, né? Mais um bulbo que tá se desenvolvendo. E muita gente comprou frésias comigo, as minhas já estão assim, ó, gente. Como tá as frésias de vocês, ó. Esse daqui vai ser os botões florais, tá? Tem vários que já estão com os botões, assim, tá? Como é que estão de vocês, ó? Aqui mais um, ó. A frésia é um dos cheiros mais gostosos que tem no jardim. Eu amo, 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 tá? E algumas pessoas mostraram que já tem os gladiolos abertos. Aqui eu tenho um ou outro que estão abrindo, ó. Esse daqui vai ser o Golden. Ó, aqui tá ele. E tem mais uma coisinha lá na frente que eu queria mostrar para vocês, que é uma novidade também. A amiga que me deu as sementes disse que daqui a pouco o meu já vai começar a florescer. Vamos ver, né? Vamos ir para lá. Vou mostrar para vocês, ó, aqui, isso, antes de gravar eu tava fazendo isso, ó. Essa parte para cá já tá pronta, já tá alta. Dá pra ver, né, que tá alta. Queria saber quantos carrinhos de terra já foi levado para cá. E agora falta toda aquela outra parte lá. Vou colocar mais terra. Vamos continuar para lá. Outra coisinha que tá dando o ar da graça agora são as tibuchinas rasteiras. Aqui é um pezinho pequeno que eu tenho, mas do outro lado tem a grande. Olha só, gente. Ela vai fazendo esse tapete e olha quanta flor. Ela é muito legal. Tem algumas astromérias abrindo aqui também. Vou até mostrar para vocês do outro lado lá como é que tá. Eu tô trazendo barro de lá, né? Olha só, já não tem mais quase gramado. Só barro de pisoteado.
As rosas estão começando a abrir bastante também agora. Olha só, aqui tá o pé grande, ó. Olha que coisa mais maravilhosa. O segredo dela é dar sol, tá? Na sombra ela não vai florescer. Mas se dá sol, ela vai ser assim, ó. Coisa linda, né? Vamos ver lá pra trás. Aqui podei as bananeiras também, que queimaram muito com a chuva fria que caiu nas últimas semanas. O Lilium Blacklist, espero que quando eu voltar de viagem eles já estejam abertos para mostrar para vocês. Esse é um Lilium bem escuro. E aqui tá uma coisinha que eu tenho que plantar ainda hoje. Podei aqui os meus jasmins. Não é a época boa de podar porque ele tá cheio de botão de flor, né? Mas eu tinha que liberar aqui porque ele já tava fazendo o deck suar, né? Então aqui eu tô deixando ele secar um pouco, porque se eu tocar ele assim no mato ele vai brotar. Então eu deixo secar primeiro para me assegurar que ele não vai brotar. Podei tanto esse daqui como aquele ali, ó. Então, aqui tá minhas plantinhas, né? Tem várias coisas aqui que eu já tenho que plantar, né? Tem que liberar espaço também para as coisas que vão vir essa semana. Mas esse daqui é uma plantinha especial. Essa daqui é uma nemésia, vou deixar a foto para vocês. Aqui no Brasil até tem algumas empresas que produzem sementes de nemésia, mas não é essa variedade aqui, tá? A nemésia vendida no Brasil, ela é muito tenra. Então qualquer friozinho, chuva gelada vai queimar ela, tá? A nemésia, ela vai dar uns arbustinhos assim de mais ou menos 30 centímetros, bem cheinhos e com muita floração. E ela vai dando floração ao largo de toda a temporada primavera, verão, tá? A gente vai ter que deixar ela a pleno sol, cuidar para não ter nenhuma outra planta que suba por cima dela, né? As flores vão ser entre branca, meio azulada, roxinha, amarela, laranja, vermelha, de várias cores, tá? É uma planta muito, muito legal e eu super tenho que passar ela pro chão. Eu deveria fazer isso antes de viajar, mas não sei se vou conseguir, tá? E isso é fazer esse experimento aqui, porque eu super gostaria de uma, mas as que tem aqui no Brasil não aguentam frio e essa teoricamente vai aguentar, tá? Então espero muito que ela vingue. Tem várias outras coisas aqui, muitas eu passei pro chão, só vou mostrar rapidinho para vocês e aí eu finalizo o vídeo, tá? Eu fiz um carreiro ali antes de chover, não sabia que ia chover tanto. Foi um caos de novo aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas elas sobreviveram, tá? Então, o que eu plantei aqui nesse carreiro? São tudo plantas que querem solo bem drenado, tá? São plantas xerófitas, plantas para lugares então bem secos, que é o que eu preciso para o meu verão, né? Bem, aqui eu já plantei a Nepeta racemosa, que já está enraizando para os lados. Aqui tá Isotoma axilaris, tá bem bonitinha, né? Sobreviveu legal. E aqui tá, obviamente eu ia me esquecer o nome de alguma, né? Cerastium tomentosum, que dá umas florzinhas brancas, coisa mais lindinha, tá? Então as três estão aqui plantadinhas e estão super bonitinhas, já aguentaram uma chuva bem fria. E as gazanias, obviamente, né? Melhor planta que essa para lugar seco não tem. Já ia esquecer mais uma coisinha que eu ia mostrar para vocês, que eu mostrei no outro vídeo, mas ela não estava florescendo ainda, né? Não estava aberta. Não deixa de ser lindíssima. O Cymbidium, um tipo de orquídea de chão. Bom, gente, então era isso para essa semana, tá? A câmera já tá ficando com calor, já tá falhando aqui. Mas espero que tenham desfrutado desse vídeo, aprendido algo e até a próxima semana, tá, gente? Tchau!